E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo as últimas notícias do São Paulo, muitas notícias aí. Fontes do Cruzeiro falando que a SAF do Cruzeiro tem interesse do Luciano, Cruzeiro do Fernando Diniz. Não, olha só que coincidência. Fontes do Santos dizendo que o Luciano é o plano B do Santos, cara. Caso o Neymar não venha, o Luciano pode ser o plano B. É a diferença de nível aí e bem grande. E também é aí o acerto do São Paulo com o Wendel, o Nicola e o André Hernan já falaram que entre São Paulo e jogador tá tudo certo. Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Me ajudar a bater a meta de 15 mil inscritos. Se inscreve aí, deixa o like, é muito importante, dá essa força para esse jovem São Paulino aqui, beleza? A gente vai estar assistindo o vídeo junto. No final do vídeo eu volto, trago a minha opinião, os meus comentários. A gente vai falar muito sobre o Luciano, sobre o Wender, sobre ataque, sobre muita coisa. Crédito direitos traz, deixa a descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Afunda, onde está o José Paz? Boa noite, Zé. O São Paulo pode perder um jogador importante para a próxima temporada? Que história é essa? Fala, Mi, beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Pois é, o Cruzeiro estaria de olho em Luciano. Pois é, Luciano, grande artilheiro do São Paulo nessa temporada, né? 17 gols marcados com a camisa do Tricolor em 2024. Um dos grandes ídolos recentes da história do São Paulo para muitos torcedores. Marcou gol importante contra o Corinthians na Copa do Brasil na semifinal do ano passado, aquele chute na bandeirinha, aquela coisa toda. O Cruzeiro tem muito dinheiro, tem uma SAF importante. O Pedrinho, que é o dono lá da SAF do Cruzeiro, vem fazendo investimentos importantes, inclusive estaria sonhando com o Gabigol para o ano que vem, também estaria sonhando, por que não, com o Luciano. Mas segundo a minha apuração, por enquanto não tem nada. Luciano segue sendo jogador do São Paulo, tem contrato com o Tricolor até dezembro de 2026, teve o seu contrato renovado recentemente, por isso segue sendo jogador do São Paulo Futebol Clube para as próximas temporadas. E falando de atacante, o Zubeldia, técnico do São Paulo, recentemente deu uma declaração pública inclusive, dizendo que gostaria da contratação de mais um centroavante para a temporada de 2025, né? O São Paulo hoje tem ali o André Silva e o Calleri praticamente sempre jogando, né? O Calleri é titular, mas nesse período que o Calleri ficou machucado, o André Silva assumiu a titularidade, fez gol contra o Atlético Mineiro, tem sido uma peça importante. Recentemente, o São Paulo perdeu o Juan, né? Não tem mais esse jogador made in Cotia, então o Zubeldia gostaria da contratação de mais um centroavante para 2025. Mas a apuração que eu tenho é que o São Paulo entende que ali está bem servido, com o Calleri e com o André Silva. Para a próxima temporada vai olhar muito para as laterais, especialmente para a lateral esquerda e para um meia, para jogadores de meio campo ali. Volância, a diretoria entende que está bem também, a zaga também tranquilo, goleiro. São mais essas posições aí, laterais, com um olho mais clínico, mais cuidadoso para a lateral esquerda e um meia de criação. Para centroavância, como a gente costuma brincar ali, a diretoria entende que está tudo bem, está bem servida com o André Silva e com o Calleri. Ontem, o presidente Júlio Casares participou de um evento da CBF aqui em São Paulo, conversou com a minha amiga Marina Buffon exatamente sobre o Zubeldia. Zubeldia que foi recentemente criticado aí pelo Wagner Ribeiro, né, empresário de atletas, já foi empresário do Neymar, do Kaká. O Wagner Ribeiro disse lá nas redes sociais que recentemente, segundo, claro, ele, Wagner, o Zubeldia tinha afastado jogadores, humilhado jogadores aqui no CCT da Barra Funda, e o Júlio Casares saiu em defesa do treinador argentino e já projetou um futuro com o Zubeldia à frente do São Paulo. Lembrando que o Zubeldia tem contrato com o São Paulo até o final do ano que vem. Vamos escutar aí Júlio Casares aqui no Gazeta Esportiva. Ele olha muito, ele tem um olhar para a base interessante e nós temos que entender que o técnico, ele é sanguíneo, ele é um cara que se emociona, ele luta e nós queremos um técnico assim. E nós temos lá pessoas com muita experiência na área de futebol, eu mesmo estou sempre presente lá, tem o Muricy Ramalho, os diretores, e acho que é isso que nós temos que olhar com planejamento a médio e longo prazo. Agora, quanto declaração de torcedor, que às vezes é mais torcedor que empresário, nós deixamos no âmbito do folclore. Isso não nos atinge, até porque a realidade que vivemos lá é um bom ambiente. Claro que no futebol, quando você ganha, perde no treino, há discussões, é normal. Mas o ambiente é muito bom, ele é muito querido pelo plantel. Acho que até o jogador que foi mencionado fez um post enaltecendo a comissão técnica.
Tá aí a palavra do Júlio Casares, presidente do São Paulo, aqui no Gazeta Esportivo. São Paulo que voltou a trabalhar ontem aqui no CCT da Barra Funda, já avisando o próximo compromisso, que é contra o Grêmio no domingo, fora de casa. Jogo importante da sequência do Campeonato Brasileiro, às 16 horas. Depois desse jogo contra o Grêmio, o São Paulo recebe o Juventude no estádio do Morumbis, última partida do São Paulo no Morumbis nesse ano de 2024, e encerra a sua participação no Campeonato Brasileiro diante do Botafogo, lá no Rio de Janeiro, no Engenhão. Promete ser um grande jogo, pode ser o jogo do título do Botafogo no Campeonato Brasileiro agora de 2024. Tá certo, Michele? Eu devolvo para você aí. Ao longo da semana a gente vai destrinchando, falando muito do time do São Paulo que vai entrar em campo no próximo domingo, tá bom? Beijo grande para você e devolvo para você aí na Avenida Paulista, querida. Zé, muito obrigada. Fala, Alex, e fala, Paulo. Bom, eu não venderia o Luciano. Você falou, tem que vender. Eu falei que Você se o falou jogador nos bastidores. tivesse Falou em off aqui, só, mas no on não. se o jogador tivesse aqui, Contei mesmo. se o Miller tivesse Você não aqui, quer ele ia conversar falar, nos vende. bastidores? Vende. Mas, ó, tá vendo? Então conta o que eu falei. Não, vai, fala. Que você falou. Eu não venderia. Por quê? Porque esse elenco do São Paulo, pro próximo ano, se não trouxer jogadores como o próprio Palmeiras, e o Alex está aqui pedindo isso para a tia Leila, que contrate jogador, se o São Paulo, se o Casares não contratar jogadores de peso, esse São Paulo não vai firme com os jogadores, não. Ainda mais se perder um jogador de peso. Porque ele pode até vender jogadores que não estão muito bem, recebe uma proposta e vai embora. Agora o Luciano, querendo ou não, gostem ou não, ele é fundamental para o setor ofensivo do São Paulo. Não é nenhum gênio. Aliás, eu acho que ele se acha mais craque do que ele é. E nem acho craque, mas é um ótimo jogador, muito útil e muito importante. Se o São Paulo vender o Luciano por questões financeiras, o clube precisa de dinheiro, ok, faz parte do jogo. Mas vendendo o Luciano, precisa repor a altura. Senão o São Paulo vai ficar muito esburacado para o ano que vem nessa parte de ataque. Não, e outra coisa, falarmos de craques, hoje no Brasil é difícil. É um ou dois, hein? É difícil. O restante é aquele coadjuvante. É lógico que o Luciano, como você propriamente mencionou, é um jogador importante para essa equipe de São Paulo. Sim. Agora, não sei a cabeça dele com essa questão de ficar no banco. O Arnaldo Você tem falou que escolher calma. o seu caminho, né? Não, o meu caminho... Você falou déficit na abertura, déficit de 1 bilhão, o São Paulo estaria quebrado. Nossa, eu O fiquei... São Paulo não tem déficit de 1 Não, bilhão. déficit não, claro. Não. Tem dívida. Dívida... A dívida vai chegar... Não chega a 1 bilhão. Não, né? pode chegar. Não chega. A dívida do São Paulo está em torno de 800 milhões. Não, mas vai ter 200 aí, nessa fase final. O que você precisa entender é o seguinte, a decisão de partir para o fundo definitiva surgiu a partir do déficit apontado já no meio do ano. Não tinha saída. Não tinha saída. Ou vira SAF ou faz o fundo. Estou de acordo. O déficit foi quem proporcionou a aprovação do fundo no Conselho Deliberativo do São Paulo. Foi isso que aconteceu. Verdade. Estamos tentando... É insustentável. Nós estamos tentando gastar pouco. Mas não está dando. Aliás, peguei lá, né? O Massa falou, no começo ele falou, né? O Botafogo 323 milhões, o Palmeiras em terceiro 193 milhões de investimento. O São Paulo investiu nessa temporada 80 milhões. Ele é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12º time em investimento. Então, mas é isso que... E mesmo assim, Isso, déficit, e mesmo com a arrecadação, 1.000 patrocínios, o déficit é gigantesco. É esse que é o espanto. Por quê? Esse é o ponto. Espanto, cara. Não. É porque é o que vem, É o onda que passivo vem. e é um clube que sempre foi dependente de venda de jogador. Se ele não vende jogador, sim, mas o São Paulo não vendeu só o Diego Costa esse ano. O ano passado não vendeu ninguém para ser campeão da... O ano retrasado, o Antony foi vendido por bilhões e aí o São Paulo teve superávit por causa do Antony. Então, o modelo financeiro se esgotou. E agora... Quando você não vende jogador ano passado para ganhar a Copa do Brasil, o torcedor se ilude, mas o prêmio vai dar conta. Não vai. Não vai. Claro Porque o prêmio é 30% menos de imposto e o resto... E aí tem que... O Bessoni fala aqui, o jogador... Isso. Sobra uma grana pro clube. Claro que o título, o prêmio faz a roda girar. Claro. É evidente. Sim. Agora, a situação para o ano que vem, por isso que eu venho falando... E a gente ficou gastando, e a direção do São Paulo também, gastando tempo e fumacinha para discutir permanência do treinador nesse contexto. O que nós estamos falando é que para o ano que vem, no início, o Massini sabe disso, o ano que vem
essa janela, 13º, 12º, vai ser menor. O São Paulo provavelmente vai ser o último de 20 times de investimento. O São Paulo hoje não tem dinheiro para contratar o Hugo que o Corinthians contratou. 800 mil. Só tem 800 mil dólares ou euros se vender alguém e tirar. Então o São Paulo precisa contratar pouco. Um lateral esquerdo não tem dinheiro. É como o Flamengo. O São Paulo está flamengando nesse aspecto, né? E, evidentemente, mas aí está, a comunicação precisa ser clara, até para você entender. Se você defende isso, eu defendo. Você tem que defender com unhas e dentes e saber que o São Paulo vai ter um time limitado. Sim. Não, só que vem, e talvez eu usei a palavra errada. É claro que não é um déficit de 1 bilhão, porque senão, de fato, estaria quebrado. Exato. Mas a dívida se aproxima de 1 bilhão. Mas a dívida se aproxima de 1 bilhão, que é espantoso ainda assim. A gente está falando outro dia. Que o Corinthians tinha dívida de 1 bilhão, então todo mundo aqui não, enlouquecido. O Corinthians está no 2.300. A questão é a seguinte, o Corinthians largou. O São Paulo, desde o meio... Por isso que eu estou falando. O fundo foi aprovado no segundo semestre, mas já na passagem do primeiro para o segundo semestre, a janela do São Paulo desse ano já indicava que o São Paulo parou, fecha. Até porque o presidente está com o nome dele lá nos empréstimos. Exatamente. Então, é uma coisa que, para o primeiro momento, acho que o torcedor do São Paulo tem que... o técnico fica. Boa notícia. Porque o jogador não vai vir. Porque se o técnico vira e fala, nisso aqui eu não quero, meu amigo... Exato. E o técnico encampou esse negócio. Ele comprou a ideia, cara. Então, é isso que o São Paulo tem. O Zubeldia comprou a ideia do São Paulo. Comprou a ideia do São Paulo e é um movimento... Você viu, nós acabamos de falar de Palmeiras e Botafogo e o Massini falando que o Palmeiras tem que investir mais. Você lembra é um momento difícil para tomar essa decisão. Você lembra quando o Abel estava maritacando? Falou, preciso de reforço, preciso de jogador bom. E aí o Maurício Gagliotti, numa viagem para o Equador, lembra? Botou ele no avião, não botou? Eles estavam indo para o Equador fazer um jogo. E sentaram lado a lado e o Maurício foi dizendo, cara, o Palmeiras gastou 500 milhões no curto prazo. Não tem dinheiro para contratar. Entendeu? Então, o São Paulo tem que... Você, torcedor, vou falar para você. Fala para ele, porque eu falo e o Tironi não... Fala para o torcedor de São Paulo. Você, cara, você tem que agradecer de ter o técnico Zubeldia no comando do São Paulo. Ponto. Agradeça por ter o Zubeldia no comando técnico do São Paulo. Não fosse o Zubeldia, o São Paulo estaria entre o 7º e o 14º colocado do Campeonato Brasileiro. Simples assim. Ele errou aqui, errou ali, fez isso que eu não gostei, eu também acho. Estamos falando de erro do Abel, estamos falando de erro do Todo mundo erra, Arthur Jorge. O Tiras, então, meteu 10-0 de ficha no Palmeiras. Eu ainda vou manter então, só de raiva. Então, gente, entenda isso. Vai manter. O São Paulo não é mais aquele que já foi um dia. Ele precisa se reestruturar para voltar a ser o que já foi um dia dentro deste cenário. Olha o cenário. Eu sempre falo isso. São Paulo precisa estar igual o Palmeiras. Em investimento, em estrutura, em time. O Corinthians, Flamengo, são outras questões. O que manteve o Palmeiras e ainda mantém o Palmeiras em segundo lugar é exatamente o trabalho do técnico, da comissão e da estrutura toda. Que me parece o Júlio Casares preocupado em recuperar num clube gigante que foi sucateado. Exatamente. Foi sucateado. Então, ou vocês entendem isso, ou peçam a contratação do Guardiola. Porque me parece absolutamente claro, é só vocês compararem, peguem os jogos de Palmeiras e Botafogo, São Paulo e Botafogo, ponto. Ponto final. Você falou isso no início da... Isso. Antes da gente entrar aqui no ar, né? Que o São Paulo endureceu com o Botafogo. Agora, a Helena tem um ponto aqui sobre isso. A gente vai falar do Corinthians já, mas só para fechar aqui. O problema não é jogador caro ou barato. O problema é jogador ruim. É isso. Tem tanto jogador ruim e caro por aí. E aí entra na outra questão que o Casares resvala. Precisaremos de criatividade. Porque assim, você pode economizar o que você for, mas se você trouxer o Rames Rodrigues, não adianta nada. Eu acho que... Né? Ou se, sei lá, o Jamal, não sei quanto ganha, mas se o cara ganha 1 milhão, nem sei se é isso. É uma coisa muito curiosa, né? Porque o São Paulo não tem lateral esquerdo e dormiu, porque o Cuiabano estava na reserva do Reinaldo.
Sonhou com o Caio Paulista Quanto renovado, custou? não renovou. Quanto custou o Cuiabano? Sim, sonhou com o Caio Paulista e falou, Wellington, não precisamos de você. Aí, ficou. Então esse é um ponto. Eu concordo com a Helena. O problema é que jogador que pode contratar um jogador que seja ruim e que não vale quanto pesa. Sim, eu acho que o Rames, esse sim é um erro, porque você não vai ter 100% de acerto nas contratações. Claro que não, sim. Quando você tem menos dinheiro, Mas isso é na primeira janela. Claro. Gente. Na segunda vai estar mais... Não, acho que aqui não está falando do que veio até agora, de contratação até agora, até essa mudança, até essa janela de meio de ano. Mas eu considero que o São Paulo mais acertou do que errou. Também. Com Alan Franco, com o Bobadilha, com o Ferreirinha, com o André Silva. Cara, tudo isso já foi criativo. Sim. Esses caras mantiveram o Rato. Esses caras estão mantendo o São Paulo. Exatamente. Não é mais a base que manter. Exatamente. Eu quero que você deixe aí a sua opinião. Caso a proposta do Cruzeiro ou mesmo do Santos chegue na mesa do São Paulo, você venderia o Luciano? Lembrando, o Luciano tem 31 anos. E, se eu não me engano, tem contrato até o final de 2026. Tá? 31 anos, contrato até o final de 2026. Olha, atletas nessa idade geralmente não costumam sofrer assim a transferência de compra, né? Geralmente o que acontece? O contrato tá acabando, um time não renova, ele vai para outro time. Dificilmente a gente tem a contratação de atletas. No caso do São Paulo, o que o São Paulo mais faz é trazer atletas da Europa para o Brasil. Vai chegando 29, 30, 31 anos, a Europa não quer mais esses jogadores. Então o São Paulo fez isso. Trouxe o Lucas, trouxe o Luiz Gustavo e vai trazendo jogadores da Europa com mais de 30 anos, porque a Europa não quer mais, mas aqui no Brasil ainda serve. E o Luciano, cara, ele é um caso sério. Vocês sabem aqui que eu sou um grande crítico do Luciano como meia, mas acho ele um excelente segundo atacante. Eu acho um grande desperdício o Zubeldia utilizar ele com essa formação, porque o São Paulo perde muito em criação e não é em todo momento que o Luciano tá finalizando, porque... para mim, o correto seria você ter um cara atrás do Luciano e do Caleri, municiando o Luciano e Caleri. E não você ter o Luciano e o Caleri lá na frente, sem ter alguém ali por trás municiando esses caras. Porque quando o Luciano tá em campo, ele não dá conta da criação. O Luciano tem menos assistências que o Igor Vinícius na temporada, gente. Isso é uma vergonha. Então, quando o Luciano tá em campo, o que acontece? Os volantes, os laterais e os pontas têm que criar, têm que municiar pro Luciano e pro Caleri finalizar. E o Luciano é um ótimo finalizador. Ele tem 15 gols na temporada, se eu não me engano. 15 ou 16. A grande questão é que tem jogos que o time não consegue criar pro Luciano. Isso acarreta em que o Luciano precisa ser menos atacante e mais meia. Ajudar o time a criar. E quando o São Paulo precisa que o Luciano crie... é um deserto de ideias, porque ele não é meia, ele não tem visão de meia, ele não tem dinâmica de meia, é um absurdo, ele mata contra-ataque. O jogo contra o Cuiabá, ele fazendo corta-luz pro adversário, e vários outros jogos. O Luciano como meia, ele é uma piada de mau gosto, mas ele é um excelente segundo atacante. Eu acho que, assim, caso, sinceramente, o São Paulo precisa contratar um meia pra temporada do ano que vem. Se o São Paulo contratar, eu acho que o Luciano vai perder espaço no time do São Paulo. Porque o Zubeldia vai ter o que ele gosta, que é um meia de criação. Quando ele jogava assim na LDU, ele jogava com esse meia de ligação, 2 pontas e um atacante. No São Paulo ele deu uma adaptada, trazendo o Luciano para dentro. Ele mesmo já falou, já deu essa declaração. Eu coloco o Luciano porque eu ganho poder de finalização. Então, assim, se um meia chegar... E eu não tô falando... Não precisa nem ser um meia top. Um meia que consiga fazer um papel de um meia básico. O Luciano perde espaço no time do São Paulo. Porque ele não vai abrir mão do Ferreirinha e ele não vai abrir mão do Lucas. Ele não vai abrir mão desses caras para colocar o Luciano dentro de campo. A não ser que ele mude o sistema, jogue num 4-4-2, coloque o Lucas de segundo homem de meio de campo para colocar Luciano e Caleri. Ou então ele passe a jogar com 3 zagueiros para fazer um 3-5-2 para colocar o Luciano de segundo atacante e o Lucas do meio de... Ele pode fazer isso. Mas o sistema que o Zubeldia mais gosta é esse 4-2-3-1.
Então, cara, é algo que a gente tem que se pensar. O São Paulo vai precisar de um meia para a temporada do ano que vem. O Luciano vai perder espaço. Será que não seria melhor pro Luciano ir pro Cruzeiro, um lugar que provavelmente ele iria jogar como segundo atacante? Porque vocês lembram, o Luciano jogou como segundo atacante com o Diniz. Luciano e Brenner fazendo dupla de ataque. Vocês lembram disso? Era Luciano e Brenner a dupla de ataque do Diniz. Então, é algo a se pensar. Assim, é algo muito a se pensar por parte do Luciano. Por parte do São Paulo, o São Paulo tem que ficar de boa. Chegar uma proposta interessante, por que não vender? O Luciano já é um cara... O São Paulo tem que aprender a fazer o que o Palmeiras faz. Os jogadores jogam no Palmeiras, dão títulos, dão vitórias, dão gols. Chega um ponto que a diretoria do Palmeiras fala, cara, obrigado por tudo que você fez. A gente não te deve nada, você deu legado esportivo pra gente. Um aperto de mão, um abraço, segue sua vida. Eu acho que é isso que o São Paulo tem que fazer. O São Paulo, às vezes, se apega demais. Não tem por que renovar com o Rafinha mais um ano. Não tem por que renovar com o Luiz Gustavo mais um ano. E não tem por que, caso chegue uma proposta pelo Luciano, uma proposta interessante, segurar o Luciano mais. Eu não vejo que o São Paulo deva facilitar a saída dele, mas forçar, segurar... Ah, não vamos liberar o Luciano. Ao custo-benefício, um jogador de 31 anos de idade, talvez você pode pegar esse dinheiro, o São Paulo não vai investir tanto na temporada do ano que vem, pode pegar esse dinheiro, juntar com um pouco que o São Paulo pode investir e trazer um meia de qualidade. São coisas que a gente tem que pensar e eu quero que você deixe a sua opinião. Ah, vocês viram aí? O Wendel tá com um acordo firmado com o São Paulo, se não for anunciado essa semana, provavelmente até o início do mês que vem deve ser anunciado. Pelo menos a lateral esquerda é um problema que já tá resolvido, né? Graças a Deus. E eu espero que ele chegue para resolver isso. Porque parece que a gente trouxe o Jamal Lewis da Irlanda do Norte e ele é pior que o Sabino na lateral esquerda, que ele é pior que o Patrick. São coisas que, sinceramente, eu não entendo. Deixe sua opinião, deixe seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e valeu.